Agora que a gente entendeu a anatomia do sistema cardiovascular, vamos ver então como é que acontece na fisiologia desse sistema cardiovascular, como que os fenômenos acontecem. Primeira coisa, coagulação. Quando tem o rompimento de um vaso sanguíneo, quando eu corto a mão ou tomo uma pancada que acaba estourando o vaso sanguíneo, eu tenho a formação de um coágulo. Em linhas gerais, o que acontece é lesão na parede do vaso, então esse vaso ele se arrebenta. Com o rompimento do vaso, há toda uma cascata de sinais, ou seja, um monte de sinais e recados químicos que são passados ali naquela região que ativam as plaquetas, que a gente falou lá atrás, e essas plaquetas produzem uma rede de fibrina que acaba formando um tampão e fechando esse buraco que aconteceu. Para isso, ela acaba englobando várias células, várias hemácias e várias outras células que estão passando pelo sangue, leucócitos podem ser recrutados para isso, formando um tampão aqui nesse buraco, até que a parede possa ser reconstruída de novo, fechando e voltando ao normal. Acontece que esse fenômeno é bem complexo, envolve várias reações bioquímicas. Como eu disse lá atrás, quem faz o coágulo, no final das contas, é uma rede de fibrina, que é aquela redinha que está segurando todas as células, voltando lá, que é essa rede aqui, está segurando todas as células. Acontece que essa fibrina depende de um monte de outras coisas aconteçam. Entre elas, de vitamina K, de cálcio. Tudo isso é desencadeado, ou seja, é começado pela própria lesão no tecido, pela própria lesão no vaso sanguíneo e pela aglomeração das plaquetas. Esse esquema aqui, na verdade, é um baita de um resumo. Eu tenho aqui vários fatores de coagulação e várias etapas para que isso aconteça. E entre esses vários passinhos que não estão mostrados aqui, existe um fator de coagulação, ou seja, uma proteína de coagulação, que algumas pessoas não conseguem produzir. Essas pessoas que não conseguem produzir esse tipo de fator têm problemas, então, para gerar a fibrina, para gerar esse coágulo. Essas pessoas são as hemofílicas, que têm problemas sérios na coagulação do próprio sangue. Qualquer corte pode fazer com que essa pessoa sangre até morrer. Qualquer corte muito pequeno no dedo, ela não vai coagular sozinha. Vamos agora então ao transporte de gases no pulmão para os tecidos. Esse transporte é feito pela hemoglobina, que está dentro da hemácia. Cada molécula de hemoglobina transporta até 4 moléculas de oxigênio. Então vamos ver agora como é que faz essa transferência de oxigênio do ar para o sangue e do sangue para o tecido. Uma das coisas que a gente precisa levar em consideração aqui, que vocês vão ver melhor em outras disciplinas, é o efeito de você, quando eu coloco dois compartimentos com pressões diferentes, há uma tendência dessas pressões se igualarem. Nesse caso aqui, eu acabo igualando para cima, sempre para cima. Olha só, dentro do alvéolo pulmonar, a pressão de oxigênio, e aqui a gente pode pensar na quantidade de oxigênio, é de 100 milímetros de mercúrio. O sangue que vai para o pulmão está pobre em oxigênio, ele tem só 40 milímetros de mercúrio. Quando ele passa aqui nesse espacinho, então ele acaba recebendo oxigênio do lado que tem mais e igualando e ficando então com os 100 milímetros de mercúrio de oxigênio que estava lá no alvéolo. Então ele acaba tendo a mesma quantidade de oxigênio que estava lá no alvéolo. E aí ele vai passar pelo coração de novo e vai chegar até os tecidos. Quando chegar no tecido, o tecido, a pele, fígado, ou seja, qualquer órgão que ele passar, ele vai estar com uma pressão de oxigênio menor do que 40 milímetros. E com isso, há de novo compensação das pressões, o sangue perde esse oxigênio para os tecidos e ficando então com uma pressão igual aos dos tecidos, ou seja, por volta dos 40 milímetros de mercúrio. E quando ele volta aqui para o pulmão, retorna ao ciclo e ele reabastece, digamos assim, de oxigênio. Por que o tecido, então, está sempre com uma quantidade tão baixa assim de oxigênio? Porque ele usa. As células aqui elas estão consumindo oxigênio toda hora. Então, o oxigênio que ela recebe aqui, os 60 milímetros de mercúrio de oxigênio que ela recebe, ela acaba usando e transformando em CO2. Ao entender como é que funciona este ciclo do oxigênio dentro do nosso corpo, a gente pode entender como é que funciona o ciclo do gás carbônico. Só que aí a gente começa pelo tecido. Olha só, o tecido, a pele, o fígado, enfim, ele produz muito gás carbônico, ele produz
mais de 46 milímetros de mercúrio de gás carbônico. Como o sangue que chega no tecido tem menos do que isso, tem 40, por volta de 40 milímetros de mercúrio de gás carbônico, acaba igualando a pressão entre os dois e o sangue acaba chegando a 46, um pouco mais, milímetros de mercúrio de gás carbônico. Ao chegar no pulmão, o sangue que está vindo para o pulmão tem então muito mais gás carbônico que é o que tem dentro do alvéolo. E com isso acaba passando então o gás carbônico do sangue para o pulmão, voltando até os 40 e fechando o ciclo. Mas presta atenção, embora aqui eu esteja desenhando separado, os dois ciclos acontecem juntos, um em cima do outro. Então o sangue, ao mesmo tempo que ele libera oxigênio para o tecido, ele recebe CO2 do tecido. Ao mesmo tempo que ele recebe oxigênio do pulmão e ao mesmo tempo que ele recebe oxigênio do pulmão, ele entrega para o pulmão o gás carbônico. E percebam também que nem o gás carbônico e nem o oxigênio é zerado em nenhum desses processos. Sempre tem um restinho que fica no sangue. E como a gente falou lá atrás, o plasma ajuda a transportar boa parte do gás carbônico. Então a hemoglobina ajuda a transportar o gás carbônico de volta para os pulmões, mas uma boa parte do CO2 é transportado pelo plasma sanguíneo. Como? Tem uma reação química aqui que é o CO2 em contato com a água acaba formando o ácido carbônico, que se quebra, formando o bicarbonato e o íon de H+, acidificando o sangue. Essa reação acontece logo que o gás carbônico vem para o sangue. E aí o sangue acaba transportando, na verdade, o bicarbonato. Quando chega de volta no pulmão, esse bicarbonato volta a ser ácido carbônico, volta a ser CO2 e água, e esse CO2 então é liberado para a atmosfera. Boa parte do gás carbônico é transportado então no formato de bicarbonato e não de gás carbônico propriamente dito. E aqui tem um pequeno exemplo disso. Então o CO2 é produzido nos tecidos, quando o CO2 passa para o plasma, dentro das hemácias ele é convertido com água ao ácido carbônico, ficando então bicarbonato e H+. E é desse jeito que ele é transportado até os pulmões. Quando chega no pulmão, ele faz a reação inversa do que ele fez lá nos tecidos e acaba passando para o CO2 e vai então para o ar atmosférico. Uma coisa que também faz parte do sistema cardiovascular e que normalmente a gente acaba não lembrando dele é o sistema linfático. O sistema linfático, como está mostrado aqui na figura, é um sistema de vários vasos pelo corpo todo, como está mostrado aqui em verde, composto por esses vasos e por órgãos linfóides, como o baço e timo. Timo é um órgão que a gente tem aqui no meio do peito, o baço fica aqui do lado esquerdo do abdômen, e também por linfonodos ou pela tonsila, que antigamente a gente chamava de amígdala, que fica no pescoço. Mas eu tenho também linfonodos embaixo das axilas, embaixo da virilha, em vários outros lugares do corpo. E qual que é a função do sistema linfático? Bom, a função do sistema linfático é de remoção de líquidos em excesso, então principalmente quando está inchado ou edemas, absorção de ácidos graxos pelo corpo e pela produção e capacitação das células imunes. As células brancas do sangue, principalmente os linfócitos, acabam tendo que passar pelo sistema linfático, pelos órgãos do sistema linfático, para amadurecerem e só assim servirem para defender o nosso organismo contra os invasores. E agora que eu deixei por último, como é que funciona o ciclo cardíaco, como é que o coração bombeia o sangue para o corpo. Antes de mais nada, dois termos. Sístole é quando eu tenho uma contração e diástole é quando eu tenho um relaxamento do músculo. Então, aqui, nesse esqueminha, o sangue vai entrar ao mesmo tempo pelo átrio direito e pelo átrio esquerdo. Depois vai acontecer a sístole auricular ou atrial também, a gente podia dizer, com a compressão dos dois átrios e o sangue então vai ser passado para os ventrículos. Depois de um breve momento, os ventrículos são então comprimidos, pulsando o sangue para fora do coração. E aqui vem um detalhe importante. Então imagina o seguinte, tem os átrios e os ventrículos. Quando eu tenho a sístole dos átrios, quando eles se comprimem, os ventrículos estão se expandindo, então o sangue passa do átrio para o ventrículo. E aí o ventrículo acaba se
contraindo também, ou seja, tendo a sístole, e o sangue é expulso. Então é sempre átrio, ventrículo, átrio, ventrículo, átrio, ventrículo. E com isso eu tenho o bombeamento do sangue. Nesse GIF a gente consegue perceber melhor. Os átrios se enchem de sangue, aí ao se contrair, eles passam o sangue para baixo, para os ventrículos, então os ventrículos se contraem, empurrando o sangue para o resto do corpo. Essa parte em amarelo são os nervos que tem no coração. Eu não vou entrar em muitos detalhes aqui. A geração da eletricidade para controlar o coração e para fazer com que o coração se contraia é feita pelo próprio coração. Então aqui eu tenho dois nós que acabam produzindo essa descarga elétrica. Perceba o seguinte, quando ele é produzido e chega aqui nos átrios, os átrios se contraem. Depois a mesma descarga elétrica acaba sendo transmitida aqui pelo meio do coração até o ápice, até a pontinha do coração. Depois ela é distribuída para os dois lados. E só assim os ventrículos se contraem. Por isso que eu acabo tendo um ciclo cardíaco muito bem regulado. Primeiro o átrio, depois o ventrículo. Por quê? A descarga elétrica passa primeiro pelo átrio e só depois pelo ventrículo. Se acontecer algum problema, se eu tiver algum problema na circulação dessa descarga elétrica, eu acabo tendo um problema muito sério, porque o coração vai começar a se contrair de qualquer maneira e eu não bombeio esse sangue para fora do coração de uma maneira apropriada. Agora eu coloquei o fone de ouvido e eu sugiro que, se vocês estiverem ouvindo essa aula sem os fones, colocar o fone para ficar mais legal para ouvir. Olha só, ouça só o batimento de um coração normal. O que é esse barulho? Cada barulhinho desse é o barulho de uma válvula fechando no coração. Então é o seguinte, lembra que eu falei que primeiro fecham os átrios, depois os ventrículos? Pois bem, o que a gente ouve, tum-tum, 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 é o barulho do fechamento das válvulas. O primeiro tum, o fechamento das válvulas entre os átrios e os ventrículos. O segundo tum é o fechamento dessas válvulas entre os ventrículos e as artérias que saem do coração. Então, vamos olhar para essa figura e voltar a ouvir o barulho. Certo? Agora eu vou convidar vocês a ouvir um outro barulho de um outro batimento cardíaco. Bem diferente, né? Não dá para pegar as duas batidas em seguida. Então fica um... O que acontece nesse barulho? É um coração que tem um problema. Mas que problema? Tem um problema numa dessas válvulas do coração. Uma válvula não está fechando direito. E quando a gente ouve isso, parece que está soprando. E esse é o nome que a gente dá para esse problema no coração, o sopro cardíaco. Então, em alguma dessas válvulas, tem um problema no fechamento delas que deixa o sangue escapar. Por isso que faz o psh. Então fica tum tum psh, tum tum psh. Esse psh é justamente do escape do sangue no coração. E esse é o sopro cardíaco. Existem vários tipos de sopro, vários motivos para isso acontecer, mas ele é muito comum em crianças, sendo que de 40% a 50% das crianças normais, saudáveis, vão ter algum tipo de sopro. Vai ter esse probleminha no coração. Acontece que, na maioria dos casos, vai ter esse sopro sem problema algum.
vai ser simplesmente uma característica dela que não vai ter problema nenhum, vai poder viver uma vida normal. E em alguns casos, esse sopro pode dar problema cardíaco e pode dar problema nas pessoas e precisa de um acompanhamento médico, seja com medicação ou seja com uma cirurgia. Então, se você tiver um sopro cardíaco ou alguém na tua família tiver um sopro no coração, é bom procurar um médico, ver fazer os exames, mas é uma condição perfeitamente normal na maioria dos casos. Pode acontecer também com adultos. As razões para isso podem ser genéticas ou podem ser resultado de alguma infecção que você já tenha tido, mas eu queria fazer esse exercício de ouvir o coração com vocês e perceber essas diferenças. Ok? Então era isso que eu tinha para falar para vocês essa aula. Espero que vocês tenham gostado, principalmente desses exercícios. Não fiquem com as dúvidas, compartilhem comigo. A gente vai conversando sobre essas dúvidas. Esse é um tema muito vasto, a gente podia falar sobre isso durante semanas. E eu estou disponível para vocês no Discord, no e-mail, no Moodle, para tirar as dúvidas. Fiquem bem, muito obrigado por ter assistido até aqui. Um grande abraço para vocês.